Boa noite, meninas. Estamos indo para a segunda parte da live com o Dr. Hugo. Essa live tá rendendo muito, tem muito conteúdo e é bem interessante vocês acompanharem, tá bom? Vocês podem enviar as dúvidas de vocês pelos comentários e também pela caixinha de perguntas. Um beijo pra você, doutor Márcio. Oi, pegou uma aguinha? Oi, tudo bem? Aqui Tudo eu de bem. volta. Tô arrumando aqui, aí deu certo também. Tô com uma aguinha aqui, mas já tinha pegado antes de você tomar agora. É bom uma aguinha, né? A gente ficava falando bastante, aí a garganta vai secando, daí ataca a rinite, é uma loucura. Essa primeira Bom, live, eu não é, perguntei antes. Essa primeira live. é, minha, é minha primeira, vai ser inesquecível. Ah, sim, começou bem, começou comigo a primeira live. Mas então, doutor Hugo, eu meio que me perdi, porque a gente estava conversando no final sobre os pacientes que não tem alguém para cuidar, né? Era sobre isso? Aham. Então. Bom, sim, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, aqueles pacientes, né, que podem ir com segurança, mesmo assim, não tendo acompanhante, a gente tem toda uma estrutura, tem enfermeiras que vão cuidar, já tem uma equipe de físio, de nutri, nossos médicos, né, enfermeira, então, que já estão bem orientados com relação a isso, entendeu? Então, o paciente tem que entender que a gente, o que para nós é uma rotina, para o paciente sempre é a primeira vez, então a gente sempre pega o paciente como se fosse sua primeira vez. Então a gente vai explicando desde o início, por mais que já saiba, né, porque ninguém opera sem falar primeiro com uma amiga, né, é as que mais sabe, entendeu? Mas, assim, são questões muito importantes, assim, porque tem que tirar mesmo essa dúvida, mas os responsáveis para poder tirar aquela dúvida somos nós, tanto é que a gente tem todo um apoio, tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia. Não é só fechar a cirurgia, né? Receber o pagamento. É todo um acompanhamento, é diferente, é uma humanização, é amor pelo paciente, né? Olha, o paciente pergunta muito para nós quanto o preço. Na verdade, que para nós é muito secundário isso daí, entendeu? Ou seja, assim, é importante para alguém se planejar, para poder ver se consegue cumprir, se está muito longe do seu sonho ou não. É importante sim, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é entender que cada paciente tem sua indicação, qual que é o teu sonho e a gente consegue atingir o teu sonho, entendeu? Porque quando a gente fala de sonho, significa que você já está pensando nisso há muito tempo atrás, não é agora. Então ninguém chega aqui, ó, tem uma clínica, vou ver o que eu posso fazer. Não. Tanto é que o paciente, quando chega em mim, fala assim, ó, o que você pode fazer em mim? Eu falo assim, na verdade, não é essa a pergunta, assim, o que te incomoda? Você só vai ficar satisfeita com o teu resultado quando a gente trata o que te incomoda. Se eu trato alguma coisa que não te incomoda, você vai só achar defeito, entendeu? Ou seja, assim, porque hoje o que pode ser feito? Tudo dá de fazer. Você vê que tem o graft, assim, dá de preencher gordura, dá para fazer ninfo, dá para fazer, então, o que pode fazer, ser feito hoje? Tudo. Tudo te convém? Não. Entendeu? Então, é uma questão de satisfação, depende muito o que está te incomodando e somos nós os responsáveis de dizer sim, eu consigo te ajudar, ou a gente consegue indicar um colega que esteja mais preparado para certas áreas, né? Como eu faço assim, rino ou face, e a gente fala de forma muito sincera, né? Então a gente indica algum colega, né, que a gente tem aquela confiança, né, que possa oferecer ferramentas também para poder tratar o que está incomodando. Com certeza. Doutor, eu esqueci de perguntar sobre o retraction. Qual que é o tempo para ver o resultado? Depois de quanto tempo a paciente vê o resultado dela? Porque isso Olha, é uma pergunta, né? Doutor, quando que eu posso... É tanto quanto... Ai, como vai ficar meu umbigo? A cicatriz. Mas o resultado, doutor, quando que eu posso ver? Imediatamente? olha, Hoje? Agora?
eu fico muito com... Somos nós, assim, quando a gente inicia com tudo que é tecnologia, somos nós o que ficamos mais ansiosos de obter resultados. A gente tem que entender que muitas vezes o não obter resultados está muito relacionado a uma má indicação ou talvez o mau uso do aparelho, entendeu? Então, quando a gente consegue ver ou começa a ver resultado dentro do centro cirúrgico, por isso a gente posta, se bem que muitos não gostam, mas na verdade eu posto ou tiro uma foto terminada a cirurgia para que o paciente possa ver o que ele vai ver, porque depois, no dia seguinte, já começa aquele processo inflamatório, onde ele se vê mais inchado do que entrou muitas vezes, entendeu? Mas naquele pós, a gente já vai vendo que aquela pele, né, que ela estava flácida, vai tendo outra tensão. Agora, sim, qual que é o resultado? Até o sexto mês, sexto ou nono mês, o corpo vai criando colágeno, elastina e o resultado fica melhor. Agora, sim, é duradouro? Quanto tempo dura? Bom, o que a gente tem que entender sobre isso? É que isso daqui é uma tecnologia que estimula o colágeno, mas não freia o envelhecimento. Ou seja, assim, a gente vai envelhecendo todos os dias. A gente vai aprendendo isso com um bebê. Não é a mesma coisa um bebê de um dia que de uma semana, um mês ou 2 anos. Então, isso aqui a gente não percebe, né? Essa mudança é bem mais rápida que na gente, mas quando a gente, aqui no Paraguai a gente troca a identidade cada 10 anos. É aí que você vê que tá velha. Porque você vê, poxa, eu era bonito, era mais novo, e cada 10 anos a gente vai mudando, né? Então, isso aí não para. Então, o resultado está muito ligado também ao nosso, assim, a gente querer se transformar. Tem uma frase que a gente tem aqui na clínica, que eu vou falar em espanhol e vou traduzir, que significa, sem cambios não há mariposas. O que significa isso? Que a borboleta, para poder se transformar, tem que ser uma oruga e se transformar. Ou seja, existe uma transformação. Essa transformação já inicia sem cirurgia ou com cirurgia. É só a gente decidir. Ou começa a minha mudança de hábito. Eu vou sair da minha área de conforto. Ou na cirurgia em si, a gente se prepara. Mas sem a gente querer mudar, a gente nunca vai virar uma borboleta. Com certeza vale pra tudo na vida, né? Não só pra cirurgia plástica. É para tudo, é para tudo. Eu reclamei ali que o Rolando não tinha me elogiado, o Rolando voltou e super me elogiou. Então, obrigada. Ele é o melhor da Bolívia e ele volta a ser meu melhor amigo plástico. Eu vi tuas lives com ele, foi lá para tua cidade, né? Fizeram juntinho. Eu fiquei com ciúme, mas agora eu vou. Na próxima eu vou. Quando você vem pro Brasil? Olha, do início, assim, eu tenho vários cursos. O próximo, assim, é julho, um mês que a gente opera bastante, né? Porque tem férias e demais. Sim. Então, um mês bem agitado. Então, agosto, tem o congresso da BAPS, em São Paulo, que eu vou estar presente. Depois tem outros cursos que eu vou fazer, de costela e tudo mais. Então, seria só para acrescentar um pouquinho mais o que a gente oferece de contorno corporal. Então, no Brasil, eu vou estar em São Paulo. Depois tem alguma... Quem vê minha agenda é minha esposa, ela me ajuda bastante nisso. Então, vou perguntar para ela. Ela também vem pro Brasil ou não? Não, ela me acompanha sempre. Ai, que maravilhosa. Uma pena, né, que quando veio aqui para Curitiba a gente não pôde se conhecer, né? Senão... Pois é. Né? Assim, a gente não coincidiu. Senão, na verdade, assim, para nós fica bem pertinho Curitiba. Mas eu tenho que voltar para lá, uma cidade que eu gostei bastante. Tem amigos lá. Com certeza. Doutor, em relação ao tempo cirúrgico, qual o tempo cirúrgico que é possível realizar todas as cirurgias que uma mulher quer? Do pé, da pontinha do dedão até o fio do cabelo. Bom, então, a gente sempre fala que a gente prioriza a segurança do paciente, tá? Eu tenho minha equipe de
de trabalho, já que trabalha comigo há muitos anos, tenho anestesista, tenho meu auxiliar, tem já uma equipe bem formada. Só que como cirurgião plástico, sou eu somente, entendeu? Então, o tempo cirúrgico máximo que a gente quer dispor o paciente são de 6 horas, né? Então, quando a gente vê quando eu consigo fazer uma cirurgia em 6 horas, por exemplo, fazer uma lipoabdominoplastia, mas colocação de prótese, eu consigo fazer essa cirurgia num tempo cirúrgico só. Agora, se eu tenho que fazer uma abdominoplastia e uma mastopexia, hoje o tempo cirúrgico que a gente leva para fazer esse tipo de cirurgia são mais ou menos 10 horas. Então, a gente prefere fazer em 2 etapas, entendeu? Porque a gente vai priorizar sempre a segurança do paciente antes de qualquer coisa. O econômico é secundário, como eu falei. A gente prioriza porque a gente vive disso daqui. Então, o que o paciente quer, nós também queremos. Ou seja, assim, ele está no mesmo time, então a gente consegue fazer o gol porque a gente vai sempre no mesmo lugar, entendeu? Não consegue dividir as coisas. Esse interesse, assim, tipo, ou vou operar porque vou perder o paciente, vai operar com outro. Até eu prefiro, então, entendeu? Porque eu vou sempre priorizar a segurança do paciente. Com certeza, doutor. E, no caso, é permitido fazer uma lipoabdominoplastia na mesma cirurgia? Como que funciona o tempo cirúrgico? Porque a lipo é uma cirurgia, a abdominoplastia é outra, mas com a técnica do doutor Saldanha é uma só, né? Sim, claro. Então, essa cirurgia começou há 22 anos atrás, tá? Eu estive lá, hoje eu acho que vai fazer 23. Eu estive comemorando os 20 anos, né, da lipoabdominoplastia. Então, uma pessoa, o professor Saldanha foi um divisor de águas, né, porque antigamente era só feito lipo, ou só era feito abdominoplastia, ele conseguiu estudar. Então, hoje a gente consegue fazer essa cirurgia com muita segurança. Por quê? Porque ele viu, tem alguns códigos que a gente segue, assim, que nem uma sinaleira, né? Que vermelho, amarelo e verde. Então, o que a gente consegue e o que a gente não consegue? Então, o que a gente faz num tempo cirúrgico, quando a gente fala corporal, a gente faz uma lipoescultura, tá? Mais uma abdominoplastia e uma lipotransferência. Ou seja, assim, são 3 procedimentos, mas a gente consegue fazer no mesmo tempo, numa cirurgia só, porque eu preciso dessa gordura para poder colocar no bumbum. Não vou ter outra chance de tirar a gordura e ter de novo volume para poder fazer um lipocontour, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente fala de cirurgia corporal, a gente está falando do pescoço para baixo. Ou seja, assim, o que eu consigo tratar? O que eu consigo tratar de gordura? Até 7% do teu peso corporal. Teu peso até 7%. Ou seja, assim, falando em cristão, né? Paciente que está pesando 60 quilos, quanto que eu consigo tirar de gordura? Eu consigo tirar 4,5 litros de gordura. Ou seja, que aqueles pacientes que, de repente, tem aquela gordurinha magra, a gente pede para perder um pouquinho de peso. Porque o resultado vai ser melhor. Uhum. Doutor, em relação à mastopexia, o tempo cirúrgico, ele é grande ou ele é moderado? Então, são cirurgias de detalhes. Então, toda cirurgia que tem seus detalhes são um pouquinho mais demoradinhas, entendeu? Então, a gente está falando uma cirurgia, assim, o meu tempo, vou falar do meu tempo. Eu sei que tem pessoas que têm uma habilidade e conseguem fazer em 2 mãos, trabalhar com auxiliar, 2 cirurgiões plásticos, então consegue diminuir o tempo cirúrgico. Mas o meu tempo cirúrgico, uma mamoplastia, é de 4 horas, mais ou menos, entendeu? Então, é por isso que eu não consigo fazer uma mastopexia, mas uma abdominoplastia, porque eu faço as 2 cirurgias, estou falando uma cirurgia de 10 horas pelo menos. Então, eu acho que para mim, eu acho que um tempo já é muito prolongado para o paciente, para mim, tá? Eu estou falando por mim. Tem muitos colegas, amigos que fazem, sim, mas talvez tenham outra estrutura. Mas o que a gente prioriza, né? E o que a gente entrou em consenso com o meu time cirúrgico é fazer em 2 etapas. Agora, quando que dá de fazer uma e outra?
como são áreas diferentes, com uma diferença de 1 mês e meio, né, 2 meses, já a gente consegue fazer, porque é uma questão mais tática. Mas o paciente quer fazer tudo e porque tem só aquele tempo. Sim, também é. Só que não é a mesma coisa você fazer por áreas, eu ter assim 5 horas só priorizando uma coisa que fazer 10 horas. Isso é um cansaço natural do próprio médico. Então, eu acho que hoje eu consigo entregar melhor resultado se eu dividir em 2 etapas. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vi que teve algumas perguntas durante a live e eu acabei memorizando, porque eu sou boa para memorizar. A primeira pergunta é da live anterior que a gente estava fazendo ali, naquele tempo. Perguntaram sobre qual é a anestesia que o doutor utiliza. Uhum. Bom, o meu anestesista, eu adoro ele, trabalho com ele há muitos anos, então tenho uma confiança tremenda. Assim, quem define a anestesia é o meu anestesista. Pelo geral, né, o que a gente faz de anestesia e que dá uma melhor analgesia é uma parecida à da cesárea, com a diferença, né, que o paciente está sedado, ou seja, ele está dormindo. Ele dá uma melhor analgesia pós-cirúrgica. Hoje, dificilmente o paciente se queixa de dor. São cirurgias que o paciente refere mais desconforto que dor. Então, a gente tem toda uma equipe que cuida disso e a melhor anestesia depende do paciente, é a indicação do nosso anestesista. Então, eu sei que uma das maiores preocupações, né, de alguém se submeter a uma cirurgia é o medo da anestesia. A gente sabe disso. Então, é por isso que eu trabalho sempre com o mesmo time. Se uma anestesista, por exemplo, não vai estar presente por um A ou B motivo, eu prefiro fazer a cirurgia em outro dia, outro tempo, que trabalhar com pessoas que de repente eu não conheço. Uhum. Parabéns pela sua conduta, é muito admirável. Doutor, perguntaram também assim, depois de quanto tempo que a paciente operou, ela pode operar de novo? Porque às vezes tem um retoque, ou ela veio de um outro cirurgião plástico que não deu o resultado que ela queria, às vezes ela procurou um mais barato, daí vai ser mais caro para consertar, né? Bom, tem várias coisas, mas sobretudo tem uma questão que chama-se ansiedade. A ansiedade do resultado, tá ok? Qualquer cirurgia, seja estética ou não, o tempo, mais ou menos, o resultado são de 6 a 9 meses. Então, até aquele período, né, o corpo vai sofrendo transformações. É por isso que a gente vai indicando. O paciente, por exemplo, fez uma lipo HD, não tem corte. Então, o paciente consegue retomar suas atividades normais com 15 dias. Academia, caminhada, pode fazer, está liberada. Deixa que eu vou vendo assim, se está juntando um pouquinho mais de líquido ou não. Mas a melhor coisa é você se movimentar, entendeu? Se tem, por exemplo, uma lipoabdominoplastia, tem um abdômen junto, com 1 mês eu já te libero para dar uma caminhada, mas a academia com 3 meses, então assim, tudo colabora para o resultado ser satisfatório. Então, certamente existe. Agora, eu vou falar para o paciente uma coisa que o mestre falou uma vez. Se o que está te preocupando é cirúrgico, não se preocupe, deixa com a gente, que a gente vai resolver essa parte, entendeu? Agora, sim, se é uma questão que não tem nada a ver com a cirurgia de cuidado, vamos fazer junto, entendeu? A gente vai te orientar. Então, o período de eu fazer algum tipo de retoque, refinamento do procedimento, seria nesse período de 6 a 9 meses. Então, claro que eu vou ver. Se não sumir aquela gordurinha, né, naquele período de 6 ou 9 meses, deixa comigo que a gente resolve. Não, é uma questão mais simples. Sim, com certeza. Doutor, o doutor é fantástico, os resultados são maravilhosos. Obrigado. Todos os melhores cursos. O doutor também recebe outros cirurgiões plásticos? Não sei se recebe ou se aceitaria receber outros cirurgiões plásticos para assistir o doutor operar? Bom, eu já recebi colegas, né? Eu fico elogiado, porque se bem que isso aí fala muito de cada um, né? Como eu insisti tantos cirurgiões, tantos colegas para poder visitar, eu também aceito, claro, porque na verdade que a gente sempre vai aprendendo.
entendeu? Não existe, só que a gente vai sempre refinando, né? Tem coisas que são bem pessoais, é por isso que cada um tem um nome, vamos dizer, no mercado, porque se fosse tudo igual, talvez seja a mesma coisa de você operar aqui e lá. Então, o que que a gente procura? Que hoje o paciente quer operar comigo, entendeu? O que que significa isso? É ego? Não é ego. É eu querer dar o meu melhor, entendeu? Tem uma palavra, tem uma frase em japonês que é gambate, né? O que que significa? Dá teu melhor. É isso que a gente coloca em cada Sim. cirurgia, entendeu? A gente coloca o nosso melhor em cada cirurgia, para que aquele paciente que vem comigo, ela queira operar comigo. Então, assim, quando eu falo assim, quanto que custa? Não é que eu fique chateado, mas eu acho que não é o mais importante. Eu quero que você opere com alguém que você tenha confiança, entendeu? E essa confiança é o que a gente pode te oferecer. Porque, assim, aqui na consulta eu consigo ver, então a gente vai falar de forma muito sincera. Você precisa daquela cirurgia ou não precisa daquela cirurgia, entendeu? Eu cansei de falar para o paciente, quer operar você? Não precisa, entendeu? O paciente fica chateado, mas quando não precisa, não precisa. E o não no cirurgião plástico, né? Quando você pergunta, ai, doutor, eu acho que eu preciso disso. E daí ele falar que você não precisa, tipo, é um elogio pra vida, né? Tem que olhar pelo outro lado, porque o cirurgião plástico, ele tá em constante aperfeiçoamento da beleza feminina. E se você não precisa de uma cirurgia plástica, você tá maravilhosa, minha querida. Né? Total, total. Aqui eu vou o paciente vai porque é aquele medo, né, de ser anestesia, o pós-cirúrgico, tudo. Se eu conseguir entregar o melhor resultado do que paciente ela tá, claro, eu vou operar, entendeu? Porque eu sei que eu posso entregar. Só que se tem aqueles pacientes que eu vejo assim, que não vai modificar muito pela estrutura, pelas mudanças, a gente conversa direitinho, entendeu? E eu nunca vejo, ou não é a primeira coisa que eu enxergo, é o defeito do paciente, o que que eu posso melhorar. Na verdade, o que que eu vejo em cada paciente, o que que ele tem de positivo e o que que eu posso ressaltar a mais, entendeu? Ou seja, assim, eu vejo não a parte negativa, vejo a parte positiva e o que que poderia ficar melhor no que ele já tem de positivo. Uhum, exatamente. Doutor, existe algum caso em que o doutor diz não para a paciente, né? O doutor falou que quando a paciente não precisa operar, por exemplo, quando ela está muito bonita, não precisa operar. Mas vamos supor se a paciente for acima do peso, o doutor manda ela emagrecer ou ainda há a possibilidade de uma paciente acima do peso fazer uma cirurgia? Tem uma pergunta muito importante. Cada paciente que entra com a gente fala assim, eu quero te operar. Só que não é o tempo certo. Eu vou te preparar para a tua cirurgia, entendeu? Ou seja, assim, o que a gente tem que saber? Primeiro, os conceitos. A cirurgia plástica de contorno corporal, como a lipoescultura em si, não é uma cirurgia para emagrecer. É uma cirurgia de contorno corporal. Tá ok? Então, existe uma porcentagem de gordura que eu consigo tirar por uma questão de segurança. Então, eu não vou te arriscar. Eu não vou me arriscar. Eu vivo disso daqui. Eu tenho uma família e eu sofro com ela. Então, e eu sei que você também. Né? Tem uma frase que eu aprendi e eu adoto muito no dia a dia. Quem sempre vai tratar ou sempre vai operar o amor de alguém. Entendeu? E na verdade que isso é muito forte, porque é verdade, entendeu? Então, a gente leva isso em consideração, entendeu? Leva muito em consideração. Então, o paciente não está no peso para ser operado, a gente orienta. A gente tem uma equipe já de nutricionista que vai te orientar, porque o resultado a gente quer, mas sim, hoje, graças a Deus, todo mundo que entra aqui não precisa operar. Mas não é porque não precisa porque eu vivo disso daqui, eu preciso trabalhar, claro. Só que não é a parte mais importante. A mais importante é que o paciente saia feliz, porque aquele paciente que está satisfeito vai trazer outro paciente. Aquele Exato. paciente insatisfeito vai contar para todo mundo. Vai entendeu? fazer um rebuliço, Mais de 100, né? entendeu? Um paciente Até aquele que satisfeito queria roda vir por comigo 100. não vai vir, Sim. entendeu? Então,
é uma coisa que a gente tem, sim, você ganhar um nome é muito difícil para a gente vai escalando, né? Mas perder é muito fácil, Sim. entendeu? Então, porque talvez seja uma má indicação, nenhum médico vai querer o teu mal. A gente não estudou para isso, a gente não se preparou a vida inteira para isso. Só que a gente tem que ter essa orientação e saber quando eu posso te operar e quando não. Tem algumas patologias, por exemplo, né, que depende do paciente com trombofilia, fala assim, ó, que tem mais risco de fazer trombose, a gente orienta, a gente prepara, e tem paciente que a gente, infelizmente, tem que falar, ó, eu prefiro não te arriscar, porque o risco da cirurgia é maior que o Doutor, próprio benefício, sabe? com certeza. É a segurança sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sempre vai ter algum cirurgião plástico que vai operar acima do peso, mas é um risco. Inclusive, isso eu conversei com a Rafa, com a esposa do Saldanha, né? Do Saldanha Aham, aqui, né, sim, na sim. live, o Oswaldinho, né? O Oswaldinho, ele falou que não ia operar uma paciente. E a paciente foi em outro médico, e o médico falou que ia operar. Ela achou que tinha algo de estranho. Como assim? Um falou que não vai me operar e outro falou que vai me operar mesmo estando acima do peso. Aí ela foi atrás de um outro cirurgião plástico para uma terceira opinião. E a mesma opinião do Oswaldinho. Não, eu não vou te operar, você tem que emagrecer. Aí o que ela fez? Ela se preparou para a cirurgia, ela emagreceu, mudou os hábitos e voltou lá no Oswaldinho, porque foi o que passou a confiança, é o que estava certo. O cirurgião plástico que opera a qualquer custo, se você tá gordinha ou se você tem algum problema de saúde, é arriscado. Tem que prezar pela saúde da paciente, prezar pela sua carreira, porque se acontece algo errado com a paciente, é ruim para a paciente, para a família da paciente e também é ruim para sua carreira. Hoje, a única coisa que a gente quer é dormir tranquilo, né? E uma coisa que também tem que ficar é que você sempre vai ouvir o que você quer escutar, entendeu? Ou seja, assim, alguém sempre vai dizer sim para tudo, mas talvez não te convenha, entendeu? Então, o nosso dia a dia, e a gente fala para o paciente porque é a nossa verdade, é verdade isso, que eu quero o mesmo que você quer. Eu quero que o teu resultado seja melhor, entendeu? A gente se prepara para isso. Então, é, Então, mesmo, muitas vezes, mesmo a gente dando tudo de nós, tem pacientes que a gente fica insatisfeitos, mas eu sei que eu dei o meu melhor, entendeu? E, de repente, se tem umas coisinhas para melhorar, e pode melhorar, claro que a gente vai lá, entendeu? E vamos para que a gente quer é ver aquele paciente satisfeito, né? A gente consegue totalmente, 100%? Claro que não, ninguém consegue. Quem fala que 100% de satisfação, acho que não é muito real. Mas o que a gente procura dar o nosso melhor em cada paciente, sim, isso a gente procura. Mas de repente, a gente não ficar satisfeito com o que a gente faz é muito importante, entendeu? Porque isso faz com que a gente possa melhorar dia a dia, entendeu? E procurar o que está faltando para ficar melhor. É por isso que eu fui, por exemplo, no Hector, né? Fiquei longe da minha família, morrendo de saudade, toda a minha família, mas sabendo que ia ter muito benefício para todos nós. Uhum. E doutor, me diz uma coisa, ainda voltando no retraction. Qual que é a parte mais satisfatória? É o braço? Bom, Interno de como costas? voltando naquilo lá, qual que é a parte mais satisfatória quando eu trata aquele que te incomoda? Se te incomoda o braço, né? E eu consigo fazer uma lipoescultura no braço, né? Fazer lipotransferência no braço para poder dar aquele volume e ainda ter uma melhor retração de pele, aquele resultado vai ser superior, entendeu? Porque antigamente tratar braço, a gente não queria. Eu, por exemplo, fugia bastante nos braços. Por quê? Porque se eu tinha que fazer uma braquiplastia, ou seja, assim, a cirurgia do braço em si, fica uma cicatriz feia, né? Fica aquela cicatriz muito visível, né? Que por mais que eu cuide, pode alargar, entendeu? Fica num lugar onde não fica muito escondido. Então, a tecnologia em si, ela veio e acrescentou muito. Tanto o Vaser como mais o Vibro, mais a tecnologia de retração de pele,
só veio a somar, porque tem mais recursos para que a gente possa oferecer para o paciente. Na minha época de formação, só tinha Botox e ácido hialurônico. Hoje tem uma infinidade de coisas, entendeu? Tem bioestimuladores. Se a gente não está em cima, a gente vai se perdendo. Então é por isso que a gente deixa de fazer muita coisa, porque a gente tem que estar aqui em espanhol se fala assim, na vanguarda sempre. Ou seja, a gente tem que estar inovando, sempre tem que estar aí presente. Então a gente vai escolhendo porque é aquele paciente que te escolhe com relação à sua especialidade. Como a Ana, né? Todo mundo escolheu ela pela mama, então eu vou fazer mama, né? Então, meus pacientes, eu fazia tudo no início, né? Mas agora eu faço mama e contorno corporal, mas porque meus pacientes pedem isso. Uhum. Doutor, o doutor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, A gente conversou tanto, isso aqui uma live assim, tão leve, né? Foi gostoso de conversar. Foi a sua olha, primeira live. Olha, o que eu posso falar é que foi muito bom conversar contigo, eu adorei, e que dúvidas sempre vai ter, eu tô aqui para tirar aquelas dúvidas, né? Então, é só isso, assim. Então, a gente vamos conversando. sim. Vamos conversando. Obrigada, doutor. Novamente, parabéns pela sua primeira live. Um beijo para essa Obrigado. esposa maravilhosa e cheia de vida. Que mulher animada. Conversei um pouco com ela pelo WhatsApp, assim. Conversou? Maravilhosa, maravilhosa. Ela é muito querida. Na verdade, que sem ela eu não faria muita coisa, não, sabe? Porque a gente tem que ter aquela pessoa do teu lado que te apoie, né? Que tem aquela que possa caminhar do teu lado, não na frente, não atrás, do teu lado. Então, para que a gente possa ter um crescimento, assim como a gente tem hoje na cirurgia plástica do Brasil, como a BAPS, por exemplo, aquele crescimento em bloco. Então, aquela família só fica estruturada quando a gente vai crescendo todo mundo junto. Então, eu fico muito grato, muito agradecido pelo teu convite e depois eu vou ir lá de forma presencial também, entendeu? Com certeza. Nos encontramos aqui no Brasil. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai pro YouTube. Um beijo a todos e boa noite. Beijo. Tchau, tchau.